A indústria química e petroquímica tem no mundo moderno importância fundamental no desenvolvimento econômico, gerando postos de trabalho, materiais, embalagens de diversos tipos, bens de consumo e lazer, com seus produtos presentes na maior parte do tempo da vida dos cidadãos. No Brasil, o faturamento dessas indústrias é responsável por cerca de 2% do nosso PIB, gerando mais de 1 milhão de empregos no país. No decorrer das décadas, alguns segmentos dessa crescente atividade foram marcados por ocorrências cujos impactos e magnitudes revelaram a necessidade do desenvolvimento de técnicas, legislações, acordos internacionais e debates, objetivando a prevenção, o controle e a minimização dos efeitos de tais acontecimentos. A principal característica desses acidentes foram os graves efeitos ampliados que afetaram não só os trabalhadores, mas também a população em torno das fábricas e o meio ambiente. Em 1921, a explosão de uma fábrica de nitrato de amônia na cidade alemã de Oppau resultou na morte de 561 pessoas. No ano de 1966, uma instalação de gás propano explodiu em Feizan, na França, vitimando fatalmente 18 pessoas e provocando ferimentos em outras 80. Em 1972, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, acidente similar ao de Feizan matou 21 pessoas e feriu 49. Em 1974, um acidente numa planta de ciclohexano em Flixborough, na Inglaterra, causou a morte de 28 pessoas. Em 1976, na cidade italiana de Seveso, uma liberação acidental de dioxina atingiu 17 quilômetros quadrados de terra e 11 municípios, causando sérios danos ambientais. Em 1984, um acidente químico matou mais de 2.000 pessoas em Bhopal, na Índia. No mesmo ano, outras tragédias ocorridas na Vila Socó, em Cubatão e em México City, ceifaram a vida e feriram centenas de moradores dos arredores. No Mar do Norte, em 1988, numa explosão na plataforma petrolífera Piper Alpha, morreram 167 operários. Em 1992, um vazamento seguido de violentas explosões ocasionou a morte de 200 pessoas e ferimentos em outras 600 na cidade de Guadalajara, no México. Preocupada com a ocorrência dos grandes acidentes industriais na década de 70, e especialmente na década de 80, a Organização Internacional do Trabalho começa a construir uma agenda global para o assunto. Essa agenda culmina em 1993 com a aprovação pela Conferência Geral da Convenção 74, que trata da prevenção dos acidentes industriais ampliados. A Convenção 174 da OIT define acidente maior como sendo todo evento súbito, como emissão, incêndio ou explosão de grande magnitude, no curso de uma atividade em instalação sujeita a riscos de acidentes maiores e que implica grave perigo, imediato ou de longo prazo, para os trabalhadores, a população ou o meio ambiente. A Convenção aplica-se a instalações sujeitas a riscos de grandes acidentes químicos, assim consideradas as que produzem, processam, armazenam ou descartam, de forma permanente ou transitória, uma ou várias substâncias perigosas em quantidade que exceda a um determinado valor limite.
A convenção não se aplica a operações com radioativos, a instalações militares e transportes rodoviários, ferroviários e marítimos, mas se emprega aqueles realizados por gasodutos e oleodutos. Substância perigosa é aquela que, em razão de suas propriedades químicas, físicas ou toxicológicas, significa perigo. Quantidade limite significa um valor fixado por leis ou regulamentos que, se excedido, identifica uma instalação como sujeita a riscos de acidentes maiores. As instalações abrangidas pela Convenção devem manter disponível para as autoridades um sistema documentado de controle com informações sobre projeto, produtos, riscos, sistemas de segurança, formação e treinamento de pessoal, definição de responsabilidades, planos e procedimentos de emergência, relatórios de ocorrências e memórias de reuniões com trabalhadores e seus representantes. Cabe ao Estado instituir políticas de zoneamento urbano para as instalações e adjacências, assim como estabelecer planos e procedimentos visando proteger a população e o meio ambiente. Cabe às autoridades competentes inspecionar e garantir o cumprimento das leis e regulamentos nacionais relativos à Convenção. É também papel fundamental dos órgãos governamentais promover e manter treinamento e capacitação atualizados de técnicos de todas as áreas envolvidas. Numa instalação sujeita a risco de grandes acidentes, os trabalhadores e seus representantes devem estar informados e treinados com relação à segurança, procedimentos e mecanismos de controle e resposta e também participar da elaboração dos relatórios pertinentes, dos planos de emergência e das discussões sobre os riscos potenciais existentes na empresa. Devem observar todas as medidas relativas à prevenção dos acidentes, assim como seguir os procedimentos de emergência caso ocorra alguma. No Brasil, iniciativas de se discutir os chamados grandes acidentes já ocorriam antes mesmo da promulgação da Convenção pela OIT, como aconteceu em 1991 em Cubatão com o projeto piloto CIPRAM, Sistema de Prevenção de Acidentes Maiores. O assunto prevenção dos acidentes maiores foi apresentado pelo Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho numa reunião em 1990. E o Brasil teve parte ativa nas preparatórias daquilo que veio a ser posteriormente a Convenção sobre este assunto. E é por isso que um diretor da Organização Internacional do Trabalho, já nessa ocasião, 1990, portanto, 3 anos antes da aprovação da Convenção, foi apontado como um país onde este assunto poderia ter uma repercussão grande. E este diretor, o Sr. Clich, hoje falecido, propôs que a gente iniciasse alguma atividade de ordem preparatória. E encontrou-se um terreno muito favorável no Cubatão e com muita razão, pelos próprios antecedentes deste município, que começou com reuniões no Centro das Indústrias e que levou à constituição de um grupo interno e que foi batizado Sistema de Proteção dos Riscos de Acidentes Maiores e, portanto, com a sigla CIPRAM. Este movimento inicial CIPRAM não teve uma vida muito longa, mas ele deixou o resultado. E é assim que, na ocasião em que
já a Conferência Internacional do Trabalho levava o tema para a sua discussão como uma possível convenção, o Brasil continuou preparado e isto fez com que este país fosse um daqueles que primeiro se ocupassem da convenção e ratificassem como uma convenção internacional. A Fundacentro sempre esteve ligada a este movimento, não apenas nas reuniões locais, como nas que se realizaram ao longo dos anos em várias capitais, e isto então hoje é uma situação já consolidada e as várias outras organizações que se juntaram, Fundação Oswaldo Cruz e várias outras, ficaram com esta imagem daquele movimento inicial do Cubatão. A Fundação Oswaldo Cruz, instituição com destacada atuação no tema dos acidentes químicos, sediou em 1998, no Rio de Janeiro, um histórico ato solene sucedido por solicitação da CUT, que encaminhou indicação ao Congresso Nacional no sentido da adoção da Convenção no Brasil. O Ministério do Trabalho, sensibilizado pelas iniciativas e reivindicações dos diversos setores interessados na prevenção dos grandes acidentes, iniciou em 1998 uma discussão tripartite com representantes do governo, indústrias e trabalhadores para análise relativa à implantação da Convenção OIT 174 no Brasil. Como resultado dos trabalhos do grupo tripartite, que envolveram a realização de eventos e debates em áreas estratégicas em termos de concentração de indústrias e também a produção, disseminação de informações e promoção de reuniões técnicas, a Convenção OIT 174 foi aprovada no Senado em 2001 e sancionada através de decreto presidencial no início de 2002. Foi fundamental o apoio e incentivo da própria Organização Internacional do Trabalho no processo de ratificação, liberando publicações em português sobre o assunto, promovendo treinamentos e participando dos debates. A necessidade de um sistema de prevenção e resposta aos grandes acidentes é justificada pelo número de polos petroquímicos existentes no país, como Triunfo, Camaçari, Capuava e Cubatão, além de diversas áreas e locais de produção, armazenagem e distribuição de produtos perigosos, geralmente interligadas por extensa e complexa rede de oleodutos. No que se refere à aplicação dos preceitos da Convenção OIT 174, cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego e à Fundacentro papel fundamental, atuando nos aspectos preventivos dentro dos ambientes de trabalho, no fomento às ações integradas entre planos internos e externos de emergência, na fiscalização, normatização, pesquisa, produção e disseminação de informações, treinamento, suporte técnico e na interlocução com os demais segmentos envolvidos com a questão. A Fundacentro tem a satisfação de produzir e apresentar este vídeo que registra a trajetória de ações de profissionais e entidades no sentido de implementar no Brasil um sistema que visa proteger a vida e a saúde do trabalhador brasileiro e também garantir a segurança da população e do meio ambiente do nosso país.
Segurança química é a prevenção dos efeitos adversos, imediatos e ao longo do tempo para as pessoas e o meio ambiente, decorrentes da produção, armazenagem, transporte, uso e descarte de substâncias. De uma forma didática, pode ser apresentada em 3 aspectos: ocupacional, ambiental e de saúde pública, tanto sob o ponto de vista da prevenção como dos efeitos de acidentes. Os grandes acidentes químicos têm justamente como característica o potencial de afetar mais de um ou todos os 3 aspectos apresentados. Baseando-se numa lista de substâncias perigosas prioritárias e nas quantidades limites, as autoridades competentes devem adotar um sistema de classificação que defina claramente as instalações já existentes, assim como as por entrarem em operação. Cabe às empresas identificar tais instalações, elaborando o relatório de segurança para as autoridades competentes e informando os trabalhadores sobre o conteúdo do mesmo. As instalações de riscos maiores devem ser avaliadas por técnicos especializados e, sempre que necessário, em conjunto com a autoridade competente, ainda na fase de projeto, quando for o caso. Ferramentas de análise de riscos apropriadas devem ser utilizadas para todas as fases da operação da planta, incluindo os procedimentos de partida e paradas para manutenção. As avaliações devem identificar as substâncias e seus riscos associados, assim como possíveis falhas e ocorrências de qualquer natureza que possam resultar em acidentes com incêndios, explosões e liberações de substâncias tóxicas, seja nas fases líquida ou gasosa. Os quase-acidentes devem ser devidamente registrados e analisados quanto às causas e prevenção. Devem ser criteriosamente avaliadas as possíveis consequências desses acidentes para trabalhadores, para outras unidades da planta, para instalações vizinhas, para a população e para o meio ambiente. A avaliação das consequências deve incluir estimativas de formações de nuvens explosivas, estimativas de ondas de choque e projeções de partes em caso de explosões, estimativa de efeitos de radiações térmicas, estimativas de níveis de concentrações tóxicas, formas de dispersão de nuvens e diluição de derramamentos. Muitas medidas de controle de riscos e minimização de consequências de acidentes devem ser previstas já na fase do projeto da instalação, independentemente da planta vir a ser ou não classificada como sendo de risco maior. Entre tais medidas, incluem-se a localização da planta em função de um planejamento urbano adequado, o distanciamento das vias públicas, instalações elétricas para ambientes com possibilidade de formação de atmosferas explosivas, bacias de contenção, instrumentação, câmaras de espuma, nebulizadores e sistema de inertização. Além das medidas intrínsecas e inerentes ao projeto, as instalações de riscos maiores devem desenvolver e implantar métodos operacionais que visem a prevenção de acidentes na planta. São exemplos desses métodos a identificação de bombas, tanques, válvulas e tubulações, medidas de controle de formação e de descargas eletrostáticas, sinalização de vias, instalação de sensores e alarmes em fases e pontos estratégicos da planta, controle de entrada e saída de pessoas, veículos e materiais,
e inspeção periódica dos equipamentos e de toda a fábrica. Devem fazer parte do elenco de ações preventivas medidas organizacionais que incluam a formação e instrução de todos os trabalhadores do processo quanto aos aspectos operacionais e de segurança da instalação e quanto à operação de dispositivos de controle e de comunicação. É necessária a definição de níveis de pessoal e de responsabilidade adequados para cada função ou tarefa numa planta de risco de acidente maior. A implantação de um plano interno de emergência, que identifique a possibilidade de ocorrências imprevistas e que disponha de pessoal treinado e equipado para atuar de imediato em tais situações, é fundamental para a obtenção de um sistema de controle de riscos de acidentes maiores. Os pontos essenciais de um plano de contingência interno são: comando e liderança, comunicação rápida e eficiente, prontidão, recursos humanos e materiais bem dimensionados para minimizar e, se possível, controlar a ocorrência. Capacidade de avaliação da extensão dos danos e dos limites de atuação. Atendimento imediato e prestação de primeiros socorros a vítimas. Sistema de alarme e evacuação de trabalhadores e visitantes. Centro de controle e administração da emergência. Sistema de acionamento de órgãos públicos. Integração com planos de emergência externos, realização de simulados e reavaliações periódicas do plano. Os planos de resposta aos grandes acidentes químicos devem compreender ações tanto dentro como fora da instalação. O estabelecimento de uma legislação eficaz no que se refere aos ambientes internos e externos das instalações de riscos maiores é imprescindível num sistema de prevenção e resposta aos grandes acidentes químicos. É com base nas informações dos relatórios de segurança que as autoridades podem estabelecer e dimensionar os sistemas locais de atendimento de emergências, chamados de planos de contingência e que envolvem ações do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, órgão ambiental e de atendimento a vítimas de acidentes. Nos locais onde se concentrem grupos de empresas com atividades similares, um plano de auxílio mútuo que agrupe recursos das próprias empresas com os do setor público aumenta a eficácia de um plano de contingência. No caso de acidente no interior de uma instalação, é fundamental que as equipes externas tenham pleno conhecimento dos riscos e da forma de atendimento, para que possam atuar de forma eficaz e não acabem se tornando vítimas elas próprias das ocorrências. Outro fator vital num plano de emergência é a informação da comunidade vizinha às plantas, incluindo os órgãos de imprensa. Programas como o APEL, Alerta e Preparação para a Emergência em Nível Local, auxiliam os tomadores de decisões e a conscientização do público com relação aos riscos da planta e sobre como proceder em situações emergenciais. Uma vez estabelecidas as responsabilidades e definidos os papéis de cada segmento, é importante a promoção de fóruns de debates visando o constante aprimoramento não somente das legislações e sistemas, mas também dos profissionais envolvidos com a questão. Bancos de dados sobre acidentes, sobre localização de plantas, riscos e medidas de controle e emergenciais
devem ser criados e mantidos para a obtenção de melhores resultados no gerenciamento dos riscos de grandes acidentes. A Fundacentro, ciente de que o desenvolvimento social, a melhoria das condições de trabalho, de saúde e de meio ambiente devem fazer parte de uma política de governo que envolva a participação da sociedade por meio dos segmentos organizados e representativos de trabalhadores, indústrias e comunidade, investe na produção e difusão de conhecimentos, na pesquisa e no desenvolvimento de técnicas para melhores condições de trabalho e na promoção da integração de ações, objetivando a segurança e a saúde do trabalhador e a preservação do meio ambiente da população brasileira.